Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o seu like neste vídeo e não se esqueça daquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, ok? E tem caixa assombrada mês de abril com o tema lobisomem. Não perca essa! Vamos ao relato, então, que é este daqui. Na verdade, eu acho que são dois relatos. A cabana e o apartamento, é isso? Dois relatos, vamos lá. Aqui estarei contando dois relatos sobrenaturais que marcaram muito a minha vida, embora eu já tenha vivido vários. Futuramente poderei mandar mais relatos se este agradar-lhes. Os nomes estarão trocados já. Tá, ele tá falando que tem dois relatos. Ok, tudo bem. Vamos lá. O chalé, o primeiro, ou então a cabana. Olá a todos. Começarei relatando algo que me ocorreu quando eu tinha cerca de 10 ou 11 anos de idade, ocorrido em 2010. Para começar, é preciso dizer que nasci no Espírito Santo e devido à transferência no emprego do meu pai, tivemos que nos mudar para o Rio Grande do Sul, em uma cidade bem ao sul, próximo da divisa com o Uruguai. No processo de mudança, encontramos uma casa bem rústica, estilo chalé, com um bom preço. Hoje em dia, sei por que o preço estava tão bom. A casa possuía um andar e era bem grande e espaçosa. Possuía 3 quartos tão grandes que um deles ficou para os meus pais, enquanto os meus irmãos mais velhos e eu decidimos ficar no mesmo quarto, visto que eram muito grandes, ficando cada cama colada em uma parede. Assim, o último quarto foi usado para guardar coisas de mudança até haver uma melhor organização. O tempo foi passando e fomos nos acomodando na casa. Simultaneamente, pequenas atividades estranhas, por assim dizer, passaram a acontecer. À noite, o assoalho de madeira fazia ruídos, como quem desse pisadas com força. Nos sentimos observados em todos os cômodos da casa. Sim, eu posso imaginar que vocês estejam pensando que é paranoia e é a dilatação térmica da madeira. Nós também pensávamos. Em um dia de limpeza para melhor organização de nossas coisas na casa, meu pai acabou encontrando um sótão que estava bem escondido. Para melhorar a situação, o que ele encontrou no sótão foi muitos mesmo, muitos brinquedos. Desde bonecas de pano até carrinhos e brindes de Kinder Ovo. Eu e meus irmãos tomamos uma excelente decisão. Pegamos todos esses brinquedos, lavamos eles, pegamos os brinquedos, lavamos eles, deixamos bem limpinhos para condições de uso e a partir desse momento as coisas começaram a ficar mais sérias ainda. Eu sofro de sonambulismo, mas nunca fiz coisas muito assustadoras. Eu basicamente passei boa parte das noites levantando da cama e começando a andar em círculos no meu quarto, enquanto dava gargalhadas. Aquelas iguais aos vilões de desenho animado, sabe? Isso ficou tão frequente que os meus irmãos até se acostumaram, ou ignoravam já. Sono pesado, sabe? Ou acabavam me botando de volta na minha cama. Você se lembra dos brinquedos? Então, bem, minha mãe, que sempre foi uma pessoa atenta ao espiritual, disse que havia brinquedos demais ali e que não deveríamos nos apegar a tantas coisas. Dessa forma, não nos julguem, tá? Éramos crianças. Frequentemente havia eventos especiais na escola que eu e meus irmãos estudávamos, né? Tinha alguns eventos ali na escola. E era época de Mercado das Pulgas. Com isso, vocês já podem imaginar, né? Sim, nós vendemos muitos daqueles brinquedos no Mercado das Pulgas na escola. Inclusive, perdão se causei mal a alguém diretamente. Após esse dia, as atividades sobrenaturais começaram a se intensificar.
Passou a ser frequente ouvir sussurros, do tipo que você sabe que alguém está falando, mas não entende o que está sendo dito. Lembram do quarto que eu disse no começo, que estava somente com coisas de mudança? Pois bem, meu pai montou uma barraca de acampamento nesse quarto para que eu brincasse, e lá essa barraca permaneceu. Em uma noite de filmes com a família, assistimos o filme Sinais. Para quem nunca viu, se trata de um filme sobre invasão alienígena e sinais nas plantações, os crop circles. Nesse filme, os alienígenas se comunicavam entre si com um som que se assemelha aos estalos graves e agudos que conseguimos fazer com a língua e a garganta. Eu nem preciso dizer que eu fiquei traumatizado com esse filme, né? Mas relaxa que vai piorar. Eu despertei subitamente em uma noite com a garganta muito seca. Me levantei para ir à cozinha beber água, mas teria que passar pelo quarto com a barraca no caminho, sabe? E para minha surpresa, o quarto que o meu pai sempre deixava fechado quando íamos dormir, estava agora com a porta aberta. E quando eu passei pela porta e olhei para dentro, eu vi uma luz na barraca, com uma silhueta humanoide segurando aquela fonte de luz e fazendo os mesmos sons que eram feitos no filme Sinais. Instantaneamente eu corri de volta para o meu quarto e lá fiquei sem dormir até o sol nascer. Após esse ocorrido, comecei a falar mais com a minha mãe e com os meus irmãos sobre isso. E qual foi a minha surpresa quando eles não riram de mim? Eles também estavam se sentindo incomodados naquela casa. Minha mãe passou a tentar sugerir uma nova mudança para um apartamento, mas o meu pai, cético como é, não cedia fácil. Até que numa noite, minha mãe acordou ouvindo um som estranho. Corajosa como sempre foi, ela foi atrás do som até que chegou na porta da sala, que estava fechada, e havia uma luz saindo pelas frestas da porta, enquanto se ouvia um som de chiado. Até que minha mãe olhou pela greta da porta, que hoje eu sei que é o vãozinho ali, né? Um vão que tem na porta, e viu um senhor calvo assistindo a televisão que estava sem sinal. Naquele estado que as pessoas chamam de chuviscando, fazendo aquele som alto de estática. Minha mãe instantaneamente pulou para trás e correu até o meu pai, chamando ele, pensando se tratar de uma invasão. Quando meu pai chegou lá, não havia mais nada nem ninguém. Após isso, não havia nada nem ninguém capaz de impedir a minha mãe de fazer a gente se mudar. Assim, acabamos nos mudando. E depois disso, minha mãe voltou a falar com a antiga dona daquele imóvel. E em meio às conversas sobre essa casa, ou essa cabana, ou esse chalé, ela disse à minha mãe que poucos anos antes de morarmos lá, um senhor de idade havia morrido naquela mesma sala que a minha mãe viu um senhor. Mas e os brinquedos no sótão? Aquele tanto de brinquedo no sótão, de quem será? Kinder Ovo era de alguém da década de 90 que viveu ali. Será que... E por que não levou, deixou as coisas lá? Será que foi só esse senhor que morreu lá? E ele continuava vivendo lá, pelo jeito. Por isso que escutavam os barulhos e tudo mais, não é? Agora, e os mesmos barulhos do filme? Será que foi só para assustar? Viu como ele ficou com medo e tentou assustar? Fazendo os mesmos barulhos mesmo? Ai, gente, não sei. Agora, o próximo é o apartamento. Já essa história ocorreu mais recentemente e me marcou muito por ter sido uma experiência bem intensa. Ocorreu na minha cidade do Espírito Santo, no Espírito Santo. Eu e minha família nos mudamos para um apartamento no centro da cidade. Sim, nos mudamos várias vezes. Esse apartamento era em um prédio de temporada, que só tem moradores durante o verão, havendo só minha família e mais 2 famílias no prédio todo, como moradores fixos, né? O engraçado era que o preço do apartamento também estava bom. E eu brinquei ainda com a minha mãe falando, nossa, o preço do aluguel tá bom demais para um apartamento bonito desses. Deve ser assombrado também.
Esse apartamento era cheio de coisas, sabe, de tralhas da dona, que não nos deu permissão para tirar nada de lá. Dessa forma, tivemos que organizar toda a casa, considerando as várias quinquilharias da dona do apartamento, e várias dessas coisas pertenciam ao marido falecido da dona do apartamento. Bom, os dias nesse apartamento eram bem aconchegantes. Entretanto, as noites eram infernais. Eu passei a acordar subitamente, diariamente, às 3 da manhã, mas eu conseguia voltar a dormir, por enquanto. Até que, com o passar dos dias, o que antes era apenas só acordar às 3 da manhã, passei a ouvir passos andando ali e às vezes correndo até pelo apartamento. Não demorou muito para poder se ouvir sussurros também, e às vezes o que parecia ser discussões de 2 ou mais indivíduos, mas não era possível entender nada do que diziam. Nessa época eu já tinha 2 irmãs mais novas, enquanto os meus irmãos mais velhos já haviam se mudado e adquirido a independência financeira. Minhas irmãs, fulaninha 1 e fulaninha 2, passaram a dizer estarem com medo, e quando questionávamos do que elas tinham medo, elas, sendo crianças de 9 anos, respondiam que não sabiam do que, mas estavam com medo. Foi então que o cenário piorou ainda mais. Quando os eventos passaram a ocorrer de forma mais intensa durante a noite e também ocorrendo durante o dia, às vezes durante o final da tarde, eu e minha mãe e até mesmo visitas viam uma cabeça que recuava assim que víamos, como se essa estivesse nos assistindo de longe. Então esse espírito apareceu primeiro para minha mãe, vindo ao quarto dela, enquanto meu pai estava trabalhando. Foi até a porta da minha mãe e ficou observando às 3 da manhã. Em seguida, desaparecia. No dia seguinte, minha mãe relatou isso. Acho que no dia seguinte ela me relatou isso e disse que me gritou várias vezes para eu ir acudi-la e eu estava acordado nesse horário, mas eu não ouvi, embora nossos quartos fossem um do lado do outro. Então essa silhueta, mais escura que o próprio escuro, passou a aparecer para todos nessa casa, mas principalmente para minha mãe. Ela então deixou de apenas nos observar e passou agora a nos tocar. Assim eu tive uma experiência que eu nunca esquecerei em toda a minha vida. Eu estava dormindo quando acordei subitamente, como nas outras vezes, mas dessa vez era diferente. Quando eu olhei para o canto do meu quarto, vi ali um ser de silhueta humana, mais escuro que o próprio escuro. Então, do nada, esse ser veio em minha direção, correndo, e pulou em cima de mim, na minha mãe... veio correndo. Então, do nada, esse ser veio em minha direção, correndo, pulou em cima de mim, na minha cama, como se quisesse me ferir. Ah, uma observação. Quando me assustam, hoje em dia, eu tenho um instinto, é instantâneo, é um instinto violento, do tipo, se me assustar, eu bato na pessoa acidentalmente, sem nem querer, é rápido assim. Nesse caso, eu tomei um susto que eu não sei de onde eu tirei forças, mas eu empurrei aquela criatura no chão. Eu senti o toque daquilo e era frio. Então aquilo caiu no chão e fez barulho de algo pesado caindo. E quando olhei, eu vi uma massa sombria se dissipando no chão, como se virasse uma fumaça escura. Quando olhei no relógio, 3:03 da manhã. A partir desse dia, passei a acordar todos os dias às 3 da manhã de forma súbita e não conseguia mais voltar a dormir até que a primeira luz de sol aparecesse no céu. Chegou num ponto que eu não estava mais dormindo direito. Em uma noite, eu não só acordei de forma súbita, como meu ventilador de chão teve suas hélices explodidas em vários cacos, do nada. Meu pai, experiente em mecânica, disse que aquilo não poderia ter ocorrido do nada. Passei a ter que tomar remédios fortes para dormir e eu não era o único. Minha mãe se encontrava na mesma situação. As coisas na casa passaram a quebrar do nada, coisas em perfeito estado.
Foi então que comecei a procurar ajuda em outras religiões e outros conhecimentos. Foi quando fui comprar mantimentos para casa. Estava passando pelo centro movimentado da cidade, quando em uma praça vi 3 monges. Sim, gente, homens carecas vestidos com aquelas túnicas e os colares de monges. Eles estavam parados, olhando ao redor e sorrindo, enquanto várias pessoas passavam por eles. Foi aí que, quando fui passar perto deles, um deles segurou gentilmente o meu braço, o que me fez parar na hora. Então ele, com um olhar gentil, me olhou no fundo dos meus olhos, como se me conhecesse, e me disse: "Você sabe o que quer dizer o transcender de uma alma?" Eu fiquei boquiaberto e sem palavras naquele momento, porque na noite anterior a esse dia, enquanto eu pesquisava outras religiões, eu vi, em termos espíritas e esotéricos, que falavam sobre a elevação e a transcendência da alma. Aqueles monges começaram a me falar muitas coisas, coisas que eu não consigo nem me lembrar direito, como se fossem para mim, sabe? Mas não para o meu corpo. Eles começaram a falar coisas como se fossem para mim, mas não para o meu corpo. E eu fui tomado por uma tremenda paz espiritual enquanto eles falavam comigo. Até que ele encerrou a conversa e me disse: "Você deve ir agora, deve ter afazeres, mas quando você mais precisar, estaremos aqui para você." A sensação de paz que aquela conversa com aqueles monges me deu foi indescritível. Eu então voltei para casa e nos outros dias, seguintes, eu consegui ter mais paz nos meus sonos. Até que, curioso, fui até a loja que antes os monges estavam em frente, eles estavam em frente a essa loja. Fui nessa mesma loja e eles não estavam lá. E ao questionar os atendentes da loja, eles me disseram que nunca haviam visto monges por ali e que estavam bem atentos na movimentação de pessoas do lado de fora no dia em que eu conversei com eles. Enquanto as coisas melhoraram um pouco para mim, pioraram ainda mais em casa, com as coisas quebrando do nada. Era normal acumular mais sujeira e dar mais trabalho para a limpeza. Foi quando a minha mãe chamou 2 rapazes faxineiros para ajudá-la na limpeza da casa. O que nós não sabíamos é que um desses era médium. Durante a limpeza, um deles chamou a minha mãe e disse que havia algo muito ruim naquela casa. Uma entidade materialista que queria que fôssemos embora. Caso contrário, iria nos machucar. Disse também que essa entidade estava sentada na cadeira principal da sala, olhando para eles. Nesse momento, o menino médium começou a passar muito mal. O nariz começou a escorrer e ele vomitou. Mas assim que ele saiu do apartamento, ele melhorou. E disse que não voltaria mais lá para dentro. E que deveríamos nos mudar daquela casa, ou daquele apartamento, Minha mãe voltou para dentro e prosseguiu com a limpeza junto com outro menino que ficou. Até que, ao limpar próximo da cadeira onde o médium havia apontado, eles encontraram um pequeno caldeirão com várias coisas dentro. Pensando se tratar de um ritual, ela orou e o descartou. A partir desse momento, graças ao médium, sabíamos que a entidade tinha um local preferido na casa, digamos. A cadeira principal da casa, que tinha uma boa visão da sala e da cozinha, era esse o local preferido, acredito. Foi quando minha irmã mais velha veio nos visitar e deixar a sua filha, minha sobrinha de 2 anos. Veio deixar ali com a gente. A minha irmã sempre foi uma mulher muito afrontosa, acreditando no sobrenatural, mas não dando o devido respeito ao mesmo. Ao saber da situação com a cadeira, ela foi até a cadeira e começou a balançar ela, dizendo: "Aqui não é o seu lugar, vá embora, Deus não te quer aqui, a gente não te quer aqui." Em seguida, foi para a cozinha se sentindo vitoriosa. Foi sentar em uma banqueta para tomar um café, quando do nada a banqueta que ela sentou desmontou embaixo dela, de forma que os parafusos da banqueta machucassem, Ela começou... Tá.
Tchau. Então a banqueta desmontou e os parafusos a machucaram. Ela começou a passar muito mal e teve que ficar internada 1 semana no hospital, onde os médicos disseram que os exames não apontaram nenhum problema na saúde da minha irmã, embora ela estivesse vomitando e tendo dificuldades para comer e beber. A minha sobrinha, que agora estava na minha casa, até a minha irmã melhorar, estava começando a fase de falar, formando pequenas frases. Durante uma tarde, enquanto minha mãe pendurava as roupas no varal, minha sobrinha brincava ali ao seu lado, até que do nada ela largou os brinquedos e apontou para o canto. Aquela quina no encontro das paredes e do teto da área de serviço e disse: "Vovó, olha lá, o Exu. O Exu." Achei que ela falou Exu. "Vovó, olha lá o Exu." É como ela falava bicho. Minha mãe paralisou e então gritou meu nome. Foi quando minha sobrinha caiu para trás e começou a se debater e a chorar no chão, como se algo tivesse em cima dela. Então, depois dessa tarde, minha mãe criou uma nova regra na casa, a de que, quando meu pai estivesse trabalhando nas escalas, todos nós, eu, ela, minhas irmãs mais novas e minha sobrinha, deveríamos dormir no mesmo quarto. Mas isso não impediu aquela coisa. Não demorou nem 2 dias e a minha mãe, durante uma noite, dormindo em um colchão com a minha sobrinha do lado dela, sentiu um movimento estranho no colchão. Foi quando ela olhou para baixo e viu minha sobrinha sendo arrastada levemente pelo pé para baixo. Quando minha mãe viu, aquilo puxou mais forte, o que fez a minha sobrinha acordar gritando de medo. Ela acordou com tanto medo que vomitou na mesma hora. Ela começou a passar mal naquela casa. Frequentemente, ela puxava a gente pelo braço em direção à saída da casa e quando falávamos, "Onde você está querendo ir?", ela nos respondia, "Ir embora, porque o Exu está aqui." O bicho, né? Eu passei a ter sonhos estranhos, onde estava no quarto dormindo com a minha família e via essa entidade mais escura que o escuro, dizendo o seguinte: "Deixem a casa ou vou machucar vocês." Logo decidimos nos mudar. Melhor decisão das nossas vidas. Assim que começamos o processo de mudança, as atividades sobrenaturais pararam de ocorrer. Terminando a mudança, a porteira do prédio nos questionou por que estávamos nos mudando, visto que o contrato de aluguel era de 1 ano e não tínhamos ficado nem 4 meses direito. Então minha mãe se abriu com ela e disse toda a situação. A porteira é que era um porteiro mulher, né? A porteira não demonstrou nenhuma cara de surpresa. Ela simplesmente disse: "Olha, gente, eu vi vocês e gostei muito da presença de vocês. Eu queria dizer, mas eu não sabia se vocês acreditariam por eu não saber a religião de vocês. Mas esse prédio é assombrado. Mas principalmente o apartamento que estão deixando agora." Foi aí que ela abriu uma gaveta próximo dela. Ah, tá. Achei que ela ia contar mais coisas. Foi aí que ela abriu uma gaveta próximo dela ali e nos mostrou vários crucifixos e terços de oração e nos disse: "Se eu estiver sem isso, eu não consigo trabalhar." E então nos despedimos dessa boa pessoa e seguimos para uma casa melhor. Às vezes a minha mãe encontra com a porteira na cidade e ela diz que sente saudade de nós no prédio, porque de certa forma a gente trazia mais paz e luz para aquele lugar. Bom, esses foram os relatos, muito obrigado por ler. Talvez eu mande mais futuramente, eu sou muito fã do trabalho de vocês e seria uma honra ter o meu relato lido por vocês. Lhes desejo muita saúde e muita felicidade na vida de vocês. Um beijo para você, muito obrigada pelo relato. Então, ele passou, ou a família dele, por 2 situações de casa assombrada, assim, situações tensas de casas bem assombradas, quer dizer, bem assombradas não, extremamente assombradas, digamos assim, mal assombradas no caso. A primeira até que parece que não foi tão agressivo, acontecia coisas, mas parece que
só estava vivendo por ali, eu acho, né? Naquele... Não sei, os fantasmas só estavam vivendo ali também. Agora, na segunda, queria mandar embora mesmo. Vocês saem ou eu machuco vocês. Aí tava mais tenso. Mas, gente, desapega, né? Segue. Vai ficar lá, assombrando o lugar. Não pode ficar ninguém. Também não evolui a vida, a morte, a vida após a morte, né? Então, um espírito desse tem que ser conversado muito bem com ele, né? Dar uma encaminhada nele, se ele quiser, enfim. Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. 2 em 1 quase. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!